O Código da Aliança. André Ricardo, Editora Decreto, capítulo 7, a Aliança do Limiar. O costume oriental de hospitalidade nos dá muitas lições de aliança. Quando um hóspede atravessava o limiar, que é a soleira da porta da casa, o dono da casa, o anfitrião, entrava em uma aliança de hospitalidade, tomando a responsabilidade de protegê-lo, ainda que isso lhe custasse a vida. Mas o lado do hóspede na aliança era o de respeitar as regras da casa, concordar com as direções e se submeter às decisões do anfitrião. Do contrário, esse hóspede seria amaldiçoado. Embora Ló tenha tomado decisões erradas, ele foi ensinado nos princípios da aliança. Ele se separou de Abraão e estava morando em Sodoma, o pior lugar do mundo na época. Ló se encontrava assentado na entrada de Sodoma quando 2 anjos vieram ao seu encontro. Esses anjos não estavam com asas e nem chegaram voando, mas como homens eles apareceram. Depois da insistência de Ló, eles concordaram e entraram na casa. A partir dali, estaria valendo a aliança de hospitalidade. Os sodomitas viram os homens que entraram na casa de Ló e para lá foram com a intenção de abusar sexualmente deles. Ló saiu e fechou a porta para protegê-los e tentava convencer os homens para não tocarem em seus hóspedes. Veja o que ele disse, relatado em Gênesis, capítulo 19, versículo 8. Tenho 2 filhas virgens. Eu vos lastrarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Já conhecemos o desfecho da história. Os anjos não permitiram que os sodomitas tocassem em ninguém da casa. Muitos, por desconhecerem a conduta de um anfitrião da antiguidade, julgam Ló por ter oferecido suas filhas aos malfeitores. Mas a regra era defender os hóspedes, indo até as últimas consequências. Se os homens quisessem matar os convidados de Ló, ele provavelmente daria a própria vida, mas eles buscavam sexo. Por isso ele disse: tenho 2 filhas virgens. A lei da hospitalidade era tão séria que tudo deveria ser feito com o propósito de preservar a integridade do hóspede. Uma vez dentro da casa, a aliança do limiar entrava em vigor. Submissão de um lado e proteção do outro. Isso era tão sério que poderia custar a vida de uma família. O Senhor Jesus quer ser o seu hóspede. Leia comigo Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Receber Jesus em aliança de hospitalidade no limiar é um privilégio nosso, mas, por outro lado, ele também disse: eu sou a porta. Então temos a oportunidade de sermos os anfitriões para recebermos o Senhor e também podemos nos hospedar tranquilos e confiantes na proteção do Todo-Poderoso. Mesmo no caso de um hóspede comum, a aliança do limiar deveria ser levada com a maior seriedade. Em alguns casos, ela era feita com um rei. Que responsabilidade! Quando o rei precisasse fazer uma viagem, inevitavelmente ele usava casas específicas em diversas colônias. Não havia restaurantes e lojas. Então, quando ele chegava em uma comunidade, aquele era o ponto de parada para descanso e alimentação. Uma comissão saía na frente, preparando os diversos vilarejos por onde o rei passaria. Mas como saber
qual era a casa que receberia a autoridade real. Essa comissão buscava pessoas de honra em cada um desses vilarejos. Não precisava ser a pessoa mais rica, porém a mais forte de caráter. Assim, essas pessoas derramavam sangue no limiar de suas portas para que, quando o rei e os seus chegassem a tal comunidade, não tivessem dúvida de qual seria a casa que os receberiam. Ninguém poderia pisar o sangue do limiar. Ele era a marca da aliança com o rei. Porém, se em algum vilarejo ninguém quisesse receber o soberano, o exército real atacaria, eliminando a todos. A aliança preservava a vida das comunidades. O anfitrião que fizesse aliança com o rei, recebendo em sua casa, deveria ser uma pessoa de total confiança. Caso contrário, o monarca ficaria vulnerável debaixo do seu teto. Ele daria comida, água e o que o rei precisasse para continuar sua jornada. Mas, via de regra, essa casa era abençoada com presentes reais e todos da redondeza reconheceriam aquela casa como a casa da aliança. Sem contar que esse anfitrião se tornava uma das pessoas de confiança do rei. O aliançado sempre será achado no meio de pessoas de honra. Quando Israel estava para ser liberto do cativeiro egípcio, Deus determinou que fosse posto sangue nas ombreiras e na verga da porta de cada casa dos filhos de Israel, de acordo com Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Note que o único lugar onde o sangue não poderia estar era no limiar da porta. Deus faz uso de um costume já conhecido pelos povos da época. No entanto, como ele é o Rei dos Reis, manda que façam a aliança do limiar de forma diferente. O sangue da aliança não deve ser posto no limiar, mas nos umbrais e na verga de cada porta. Deus também disse: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ninguém podia deixar a cobertura da aliança. Na verdade, a proteção estaria valendo para a casa que estivesse marcado pelo sangue. Confira em Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O mais forte da Páscoa não é a ideia de passar por cima da casa, mas a de que o Senhor passa para dentro e não permite que o inimigo entre na casa que tem o sangue da aliança. O propósito do sangue na verga e nas ombreiras não é o de manter Deus do lado de fora, mas convidá-lo a passar o limiar entrando na casa como rei. O sábado é o dia da semana que Deus separou para ser o dia da aliança e deve ser observado para sempre, de acordo com Êxodo, capítulo 31, versículo 16. Mas veja a determinação do Senhor associando o sábado e o limiar. Ezequiel, capítulo 46, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá e também no dia da festa de lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Essas instruções foram dadas por Deus imediatamente após as determinações da celebração da Páscoa, relatado em Ezequiel,
45, versículos 21 ao 25, que nos lembra então da porta, do sangue e do limiar. Ao determinar que semanalmente fosse feita adoração no limiar da porta, Deus estava criando um memorial para que todos entendessem que o sábado, no dia da aliança, o Senhor, como rei, queria estar com seu povo. Antes, o anfitrião deveria sacrificar um animal puro e derramar seu sangue no limiar da porta para receber a autoridade real. Mas aqui o Senhor trocou o sacrifício, o sangue derramado no limiar, por uma adoração no limiar. Ao invés da mancha de sangue na soleira da porta, Deus queria ver todos os sábados um príncipe do povo de joelhos em oração. Mas depois do príncipe ter feito a sua adoração, veja o que o Senhor disse que deveria acontecer. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta nos sábados. Ezequiel, capítulo 46, versículo 3. A começar pelas autoridades, todos deveriam chegar prostrados ao limiar da porta. Os demais reis, ao chegarem a uma casa, viam sangue. Mas o Senhor queria achar seu povo de joelhos no limiar. Assim, a aliança do limiar continuava ativa. Esse capítulo nos faz pensar em dois tipos de aliança e ambas associadas à hospitalidade. Hospitalidade relacionada aos homens e a Deus. Não devemos por qualquer tipo de pessoas em nossa casa. No entanto, um aliado jamais pode ficar do lado de fora do nosso teto. Note a fala de Ló aos homens de Sodoma com relação aos seus hóspedes. Nada façais a esses homens, portanto se acham sob a proteção do meu teto. A casa de um aliançado se transforma em base de proteção para seus aliados. Como a aliança é uma via de mão dupla, você também recebe bases de proteção em vários lugares. Assim, ficamos sob a proteção de vários tetos e as nossas alianças nos tornam cada vez mais fortes e protegidos. Não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Jesus foi hóspede na casa de Lázaro por várias vezes. Pousou na casa de Zaqueu, foi ungido na casa de Simão e celebrou a ceia com seus discípulos na casa de Marcos. Observe, todas as casas que Jesus passou ficaram marcadas por alguma experiência. Por que não transformar a sua casa em uma base da aliança e marcá-la com diversas experiências com Deus e também com seus aliados?